Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre a teoria de Dow. Essa foto daqui ela representa o Charles Dow, que foi quem criou essa teoria. Quando eu digo assim que ele criou essa teoria, na verdade ele criou, só que quem colocou ela a público, quem fez de fato livros sobre, artigos sobre e publicou nos principais jornais da época, foi o William Hamilton. Tá? Que era uma pessoa próxima a ele que trabalhava no The Wall Street Journal. E aí fez a publicação de fato. Porque o Charles Dow mesmo, ele não publicou nada a respeito da sua teoria. Ele criou, mas não chegou a publicar. E essa teoria dele ela é muito importante porque ela é considerada a base de todo o estudo da análise técnica. Então a gente vai ver que ela é baseada em 9 princípios. Existem 9 princípios aqui que norteiam essa teoria. 9 princípios, e ela vai estar preocupada somente em analisar o que? Variações de preços. Basicamente isso, ela vai analisar variações de preços. Quando Charles Dow foi criar essa teoria, ele começou criando médias de alguns setores da economia. Ele criou a média do setor industrial e a média do setor ferroviário da época. E aí ele utilizou para criar essa média as empresas blue chips da época, que seriam blue chips seriam o quê? As empresas de maior negociabilidade. Esse termo blue chips, ele é utilizado até hoje. Então, se você está vendo essa aula aqui e você já ouviu falar de blue chips, saiba que são as empresas com maior negociação existentes atualmente no mercado, ok? Sempre existiu esse termo aí, porque o blue chip ele vem lá do jogo de poker, que é a ficha mais alta que tem lá, ok? Então, nesse caso aqui, são as empresas com maior negociação. E aí ele pegou essas empresas blue chips aqui do setor industrial e criou uma média. Isso daqui surgiu um famoso indicador, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o Dow Jones Industrial. Ele veio daqui dessa teoria de Dow. Hoje em dia o Dow Jones Industrial ele é formado por aproximadamente 30 empresas de maior negociabilidade do setor industrial lá dos Estados Unidos. E aí tem a média ferroviária, que hoje em dia foi trocada, que é o Dow Jones Transportation, né? Porque hoje em dia não é só ferrovia, então é a média de transportes, vai englobar aqui rodoviárias, aéreas e logísticas. E ele fez isso para quê? Para medir os movimentos do mercado. Aí com isso, né, com essas médias que ele criou e a partir de vários anos de análise, ele chegou nesses 9 princípios aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Então, primeiro princípio aqui, princípios da teoria de Dow. Primeiro princípio, o mercado tem 3 tendências. Lembra que eu já expliquei para vocês sobre linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, né? O que é uma linha de tendência de alta? A gente traça quando o mercado está basicamente em uma tendência de alta, né? Se eu pegasse aqui, eu ia traçar uma linha mais ou menos dessa forma, ok? Dentro dessa tendência, que é chamada de tendência primária de alta, nós temos também aqui dentro a tendência secundária e nós temos também aqui dentro a tendência terciária, ok? Eu tenho um gráfico aí que eu já vou mostrar para vocês como que funciona. Mas o que a gente tem que pensar agora a princípio? Essa tendência primária, ela é a maior de todas, ela é a que tem maior duração, então longa duração. A tendência secundária eu posso dizer que ela tem uma duração média, então média duração. E a tendência terciária, eu posso dizer que ela tem curta duração. Perfeito? Então aqui a gente pode pensar em questão de anos, aqui de 3 semanas a 3 meses, e aqui ó, menos do que 3 semanas. Perfeito? A tendência secundária, como eu vou mostrar para vocês aqui, ela não vai alterar a tendência principal. Ela não vai alterar essa tendência primária. Vamos começar aqui no gráfico, aí a gente volta ali depois para que vocês entendam da melhor maneira possível. Veja que essa linha azul, ela é a tendência primária. Qual que é a tendência primária desse ativo? Eu olhando aqui, eu sei que ela é uma tendência de alta. Tranquilo. Dentro dessa tendência de alta, ó, isso daqui é o gráfico do Ibovespa diário lá de 2010. Dentro dessa tendência primária de alta aqui, nós temos as tendências secundárias. Ó, é uma tendência secundária que ela faz basicamente aqui, ó. Ela representa importantes reações e interrompe temporariamente a tendência primária dos preços, mas não altera, conforme eu tinha salientado, sua trajetória principal. Então, são reações e interrompe temporariamente a tendência primária. Então, ela é formada basicamente daqui, ó.
Temos a tendência secundária, que veio daqui de cima e depois aqui. Depois tem outra aqui e depois outra aqui. Então ela está interrompendo a trajetória principal. Né? Se eu venho aqui na tendência primária de alta, tenho a tendência primária, e aí do nada eu tenho uma correção representada por essa setinha vermelha aqui, você vê que está ocorrendo a tendência secundária. Tanto aqui, quanto aqui. São pequenas reações. Duração 3 semanas a 3 meses. E as terciárias, elas vão ser o quê? Ó? São essas representadas aqui pela linha laranja, esse pontilhado laranja. Elas vão ser reações menores, de curto prazo, comumente menos do que 3 semanas. Como cada um dos candles aqui representam dias, a gente consegue visualizar aqui que foi bem rápido mesmo essa tendência terciária. E ela vai representar o que basicamente? Ó, pequenas oscilações de preços ou mesmo uma pausa, reforçando ou contrariando o movimento principal. Tem duração curta. Ok, por enquanto, com isso nós não temos grandes análises a fazer. Você só tem que entender que existem 3 tendências que guiam o mercado. Essa primária, que é a mais longa, a secundária, que é a média, e a terciária, que é essa de curta duração. Porque aí, conforme a gente for vendo os outros princípios, aí vai começar a fazer sentido mais isso daqui para a gente. E aí nós temos aqui o segundo princípio da teoria de Dow. O volume deve acompanhar a tendência. Para quem é meu aluno, isso daqui já não é mais novidade. Já sabe que o volume deve acompanhar a tendência. Mas o que a gente precisa entender disso daqui? Se eu estou numa tendência de alta, conforme os preços sobem, eu espero que o volume suba. E que se os preços viessem a cair, eu esperaria que o quê? Que o volume caísse também. Ok? Porque daí você está confirmando que a sua tendência de alta ela vai dar continuidade, ela vai se manter. Na tendência de baixa, se os preços estão caindo, é uma tendência de baixa, o preço está caindo, eu espero que o volume aumente para dizer o quê? Que essa tendência de baixa vai continuar. Agora, se os preços começassem a subir nessa tendência e ao mesmo tempo os volumes subirem, seria uma indicação de reversão. Então a gente espera que quando os preços subam nessa tendência de baixa, ocorra o quê? Que o volume caia, porque ele está indo contra a tendência. Então, basicamente, desse princípio aqui, é que a quantidade de ações negociadas tem que acompanhar a variação de preços, ou seja, o volume tem que acompanhar a variação dos preços, tem que acompanhar a tendência. Isso que eu expliquei para vocês está aqui nessa definição. Então, agora a gente chega aqui no terceiro princípio da teoria de Dow. Tendências primárias de alta têm 3 fases. Essas 3 fases elas estão representadas aqui no gráfico, tá? Essa é a primeira fase, segunda fase e terceira fase. Essa fase de acumulação, a gente tem que pensar assim. Eu tenho lá uma empresa que ela está há muito tempo parada. Eu tenho um exemplo muito recente até que aconteceu com uma empresa chamada JHSF3. Essa empresa aqui, ela ficou durante muito tempo numa trajetória de baixa, ela caiu bastante, e depois ela passou por um período ali de acumulação, que ela ficou muito tempo parado. Ela só andava em retângulo, não subia, não descia, ficava sempre ali naquele mesmo preço, porque tinham vários noticiários ruins, outros bons, mas que estavam norteando essa empresa aí, então ela não conseguia sair do lugar. E aí começou a acontecer uma coisa interessante. Essa primeira fase, insiders começam a comprar. Que são insiders? Quem são esses insiders? São investidores com informação privilegiada, ok? Ah, William, mas isso é crime, não pode acontecer isso na bolsa. Se a pessoa tem uma informação privilegiada, ela não pode investir na empresa. Ok, concordo. Se eu tenho uma informação privilegiada, eu não posso utilizar dessa informação para oferir lucro. Só que eu estou falando de uma teoria que foi criada em 1902. O mercado ele não era regulado da maneira que é hoje em dia. E mesmo assim, hoje em dia, pode ter certeza, isso daí acontece. Isso daí acontece. É besta da gente achar que não existe ninguém com informação privilegiada utilizando isso para oferir lucro na bolsa. A CVM ela tenta coibir essas práticas, ela tenta atacar as pessoas que fazem isso, aplicar multas e tal. Mas é um trabalho muito difícil para você fiscalizar. Então, isso daqui está certo. Insiders começam a comprar. Beleza, os caras têm informação privilegiada, começaram.
E aí, o que tem nessa fase aqui? Ó? O noticiário não está começando a emitir sinais positivos, ou seja, ainda não tem nada de bom falando sobre essa empresa. Os investidores estão aqui desanimados, situação econômica do país não é muito boa, ou então não é muito boa aqui para a empresa. E aí os preços começam a dar essa pequena alta, não é alta sensível é a segunda fase. Começa a fazer essa acumulação, né? Então não é uma alta ainda expressiva. Aí vem a segunda fase. A empresa começa a dar melhores resultados, começa a publicar balanços dizendo que o lucro cresceu tantos por cento, que começou a gerar margem líquidas cada vez maiores, ou seja, depois as receitas com as vendas que eu tenho está sobrando cada vez mais dinheiro para mim, né? Isso que é a margem líquida. Então a empresa começa a ter essa alta sensível, então avanço estável no preço das ações e melhora nos resultados das empresas. Só que ainda tem um problema, o público ainda não está totalmente convencido. São aquelas pessoas que ficam olhando, a ação está subindo, 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 e ela só está olhando. Não sei, não acredito, não acho que vai dar certo ainda, né? E aí quem é mais atento, quem é mais sensível e atento, vai lá e faz o quê? Já compra. A pessoa já compra, ela não fica esperando. E aí o volume começa a subir. Acontecendo isso, nós vamos chegar na última fase aqui dessa tendência primária, que seria a fase de euforia. Então aí o noticiário está todo mundo bom, todo mundo está ouvindo falar dessa empresa, todos os investidores se convenceram de que essa alta nos preços ela vai ser para valer, isso daí vai continuar existindo e as pessoas começam a comprar. E aí tem um grande problema, você forma essa bolha especulativa. Porque daí as pessoas que tinham comprado aqui embaixo, elas vão fazer o quê? Elas vão vender quando esse pessoal estiver comprando, né? Então pode ser que depois dessa última fase aqui da euforia, você tenha uma realização dos preços. Porque quem é inteligente de verdade são as pessoas que compraram aqui ou aqui. E aí utilizou esses outros que entraram aqui no finalzinho para dar liquidez para o ativo e depois liquidar suas posições. E aí nessa fase aqui, tem muitos boatos, tem muito noticiário em cima da empresa, tem noticiário sobre fusões, acordo entre empresas que vai gerar receitas, lucros e por aí vai. É a fase da euforia, ok? Aí o quarto princípio aqui também é um princípio que a gente fala das tendências primárias, só que agora é a tendência primária de baixa, que também tem 3 fases. Então, vamos imaginar que eu vinha dessa ação aqui, eu passei por essas 3 fases aqui, e aí depois eu estou entrando na tendência primária de baixa. Então agora eu vou passar por outras 3 fases. As pessoas começaram a liquidar os seus ativos aqui em cima. Aí começa o período de distribuição, depois o período de pânico e depois o período de baixa lenta. Primeira fase, segunda fase e terceira fase dessa tendência primária de baixa. Então quem que começou a comprar? Insiders. Quem que vai começar a vender primeiro de tudo? Insiders. Eles começam a vender. Então é exatamente isso, gente. Isso é o que acontece no mercado, tá? Quando uma ação começa a ser comprada aqui, os insiders eles não estão comprando quando todo o noticiário está em cima daquela empresa. Quando todo mundo decide que uma ação é boa, que é o melhor momento para você comprar, geralmente esse é o melhor momento para você vender. Se todo lugar que você anda alguém fala, compra isso, tá bom, vamos comprar isso, compra isso, não dá certo, sempre dá errado. Quer dizer que muitas pessoas, as pessoas inteligentes já compraram lá no passado e o restante está tudo querendo comprar agora e provavelmente vai perder dinheiro. Então eles começam aqui a iniciar a operação de venda, aí o volume começa a diminuir na alta dos preços. Isso é um sinal excelente para a gente saber que essa fase de distribuição está começando. Se os preços vinham em alta e o volume vinha em alta também, e aí depois disso o volume ele começa a cair quando os preços sobem, a tendência ela está começando a virar. Então já sei que está na fase de distribuição. Aí o lucro da empresa ainda está em nível recorde, porém os preços começam a estacionar. Aí vem o efeito manada, que é justamente nessa segunda fase. Os compradores passam a ter pressa em se desfazer de suas ações, vendendo-as a preço de mercado. O que é vender a preço de mercado? Eu não defino um preço para vender a minha ação. Eu simplesmente jogo lá a ordem de venda,
E o preço que estiver sendo cotado no mercado naquele momento vai ser o preço que vai ser executado. Eles começam a fazer isso. Então a queda, ela é uma queda bem acentuada. Você vê que ela é uma queda rápida. Como tem uma frase, eu não sei de quem que é essa frase, mas que eu gosto bastante, é sempre assim, ó. As ações costumam subir de escada. Então você demora, tá subindo de escada, bonitinho, mas quando desce, ela desce de elevador. A gravidade, inclusive, ajuda a despencar o preço das ações. Então, momento de pânico, ok? Ainda diz aqui, ó, quase verticalmente, volume negociado fica grande no momento de queda de preço. E aí a terceira fase aqui, a última, né, baixa lenta, os preços atingem um patamar muito baixo, desencoraja os investidores que não venderam durante essa fase aí, tá o pior de tudo. Muita gente segura, né? Muita gente segura ação. Vê tudo isso daqui acontecendo e aí a pessoa fala o quê? É passageiro, não vou vender. Não vou vender, não vou vender, não vou vender. E aí depois fica com o ativo segurando durante anos. Isso é uma característica de um investidor que possui o quê? Aversão à perda. Não se desfaz de posições perdedoras. Não se desfaz, mantém elas durante anos. E aí depois dessa fase aqui, você literalmente pode ter anos que o ativo pode ficar ali estacionado naquele mesmo lugar e você vai estar gerando o que para você? Custo de oportunidade. Basicamente isso. Então, finalizado esse quarto princípio aqui. O quinto princípio da teoria de Dow é que as médias descontam tudo. Como assim as médias descontam tudo? Isso significa dizer que as médias, elas refletem o comportamento geral, o comportamento da massa dos investidores. Se eu tenho uma notícia ruim, tudo bem, a notícia ela vai estar contida dentro daquele preço. Consequentemente, como ela vai se refletir dentro daquele preço e eu faço uma média dos preços, ela vai estar sendo descontada na média também. Então, nada mais é do que o quê? A opinião combinada de vários investidores. E aí você vai ter um comportamento dessa massa, um comportamento médio dessa massa. Aqui eu coloquei um gráfico que é proveniente da economia para a gente entender o processo de demanda e o processo de oferta. A demanda, conforme o preço vai se reduzindo, a quantidade demandada aumenta. E a oferta, conforme o preço vai aumentando, os empresários eles querem vender mais, então a oferta deles aumenta. Só que isso daqui pouco importa, o que importa para a gente é o ponto de equilíbrio, ok? Então, com a média, a gente consegue chegar nesse ponto de equilíbrio, não importando a opinião de quem está ofertando, a opinião de quem está demandando. Tudo isso daí, essas opiniões acerca do valor justo dessa empresa vão estar contidos nas médias. E aí o sexto princípio, as duas médias devem se confirmar. Quais duas médias eu estou trabalhando? Lembra que eu falei que o Charles Dow ele fez o quê? Ele utilizou esse grupo aqui industrial e esse grupo ferroviário. Então, eu estou falando dessas duas médias, a média da indústria e a média desse setor ferroviário. E ele disse que as duas devem se confirmar. Por que as duas têm que se confirmar? Porque a indústria faz os bens. E quem entrega esses bens é o transporte, essa parte rodoviária. Entendeu? Por isso elas funcionam juntas. Então ele sempre acreditou, o Charles Dow, que as duas médias elas têm que acompanhar. Se uma média está mostrando uma tendência de alta, a outra também tem que estar mostrando uma tendência de alta. Se começar a ocorrer divergência aqui nas tendências, enquanto uma sobe e a outra estaciona, tem alguma coisa errada, pode ser que ocorra uma reversão dessa tendência principal, ok? Então, isso daí, sexto princípio da teoria de Dow. Aqui tem a definição. Definiu que essas duas médias têm que andar na mesma direção. A falha de uma média confirmar a direção da outra deve ser encarada como um alerta para que o investidor fique atento a uma possível mudança na tendência principal. Isso que eu acabei de falar para você. Aí o sétimo princípio aqui, o mercado pode se desenvolver em linha. Quando ele fala em linha, na verdade ele está querendo dizer lembra que dentro de uma fase dentro de uma tendência primária de alta, nós tínhamos 3 fases. A segunda fase, ela pode existir e fazer com que o gráfico ele caminhe aqui em lateral, em retângulos, ok? Sem problema nenhum. Isso não significa que esse movimento lateral aqui
vai mudar a tendência principal. Isso daqui ocorre com relativa frequência, tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Então ele só disse que o mercado pode se desenvolver em linha, pode ocorrer esse desenvolvimento aqui lateral no mercado. Aí o oitavo princípio que nós temos aqui, as médias devem ser calculadas com preços de fechamento. Isso, para quem é meu aluno também já viu que a gente utiliza a média dessa maneira, porque o que importa para a gente é o preço que foi fechado naquele dia. Não importa para mim se o preço atingiu esse valor máximo, se ele atingiu esse valor mínimo. O que importa para mim é que ele abriu aqui e ele fechou aqui. Então a média ela vai ser calculada, ela vai ser plotada a partir dos preços de fechamento, tanto para os candles positivos quanto os negativos, né? Então vou utilizar o preço aqui, ó, de fechamento do negativo e aqui o fechamento do positivo. Então o Dow ele sempre utilizou isso daí, sempre calculou as médias com base nos preços de fechamento. E aí o nono princípio aqui, a tendência ela está valendo até que haja sinais de reversão. Então não existe isso, já subiu demais o preço, não vai subir mais ainda. Né? Para quem acompanhou o Magazine Luiza aí, com certeza deve ter comentado isso várias e várias vezes. O preço não pode subir mais, a Magazine já subiu mais de 1000%, não acredito que vai subir mais, vou vender. Aí subiu 2000%, não acredito que vai vender mais, que vai subir mais, vou vender. Aí subiu 3000%, subiu muito mais do que isso. Então, se não tem sinal de reversão, para de querer criar uma reversão para esse cenário. A ação aqui, a empresa, a análise, né? A teoria, ela diz que, se não tem sinal de que a tendência de alta vai acabar, se não tem reversão, por que você vai apostar suas fichas numa reversão de tendência? Perfeito? Então, aqui a definição. Esse princípio acaba sendo um alerta para que o investidor não aposte suas fichas na reversão de uma tendência antes que ela tenha sido desconfirmada pela ação do mercado. Não vou pegar e vender enquanto uma tendência de alta está em curso. Tá? Não vou fazer isso jamais. E aí uma frase aqui do Hamilton, né, quem escreveu essas teorias aí. Os preços de fechamento devem ocorrer acima de um topo anterior ou abaixo de um fundo anterior para que uma mudança de tendência seja de fato significativa. O que isso significa? Então eu tenho aqui uma tendência de baixa, né? Vamos explicar isso daqui com uma tendência de baixa, tá caindo, caindo, caindo. Aí ela começou a ficar lateral e ela fez esse topo aqui, ó. Vou marcar esse topo bem aqui com a cor verde. Ela fez esse topo. Enquanto não for superado esse topo aqui, não posso dizer que vai ocorrer uma mudança de tendência. Se por acaso, depois da oscilação dos preços, ocorrer mais ou menos isso daqui, ó, o preço pegar e subir e fizer um novo topo maior do que esse anterior, aí tudo bem, eu começo a pensar que essa mudança de tendência ela vai ser de fato significativa. E aí, para a gente finalizar aqui, algumas críticas à teoria de Dow. Essas críticas aqui, ó, elas foram retiradas aqui do livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Tá? Eu já mostrei esse livro aí para vocês, do Flávio Lemos, ok? Mas para quem tiver interesse, tá aqui de novo. Esse livro aqui fala tudo sobre análise gráfica, análise técnica. Ok? Então vamos lá às críticas, para a gente finalizar essa aula aqui. Primeira crítica, ela é extremamente tardia, à medida em que priva o investidor do primeiro e do último 1/3 do movimento de uma tendência primária, por causa da exigência de confirmação para que uma tendência se inicie e termine. Então é uma crítica de que, vou perder grande parte do movimento, porque ela me exige que eu fique o quê? Esperando uma determinada confirmação. Segunda crítica, deixa o investidor em dúvida, pois a teoria não pode antecipar quando o movimento secundário irá se tornar um movimento primário ou quando o movimento terciário se tornará secundário. De fato, é muito difícil da gente conseguir entender isso dentro da teoria. Não tem como eu ter 100% de certeza, eu tenho uma noção muito boa de que aquele movimento é secundário, que aquele movimento ali ele é terciário ou ele vai trocar para ser um dos outros, ok? E aí, por fim, não ajuda o investidor a tirar proveito das tendências secundárias, por conta dessa exigência aqui de confirmação para esperar que uma tendência se inicie. E aí, por fim, não ajuda o investidor a tirar proveito das tendências secundárias. De fato, né? Tem muita gente que vai investir e que consegue lucrar aqui com essas tendências secundárias. Olha o tanto que eu tive aqui de alta.
né? Olha aqui, eu poderia vender aqui, poderia comprar aqui de novo, poderia vender, poderia comprar. Isso daí não traz na teoria de Dow. Mas então a gente fica por aqui, pessoal. Passei todos os 9 princípios que abordam essa teoria. É tudo que a gente precisa saber sobre essa teoria de Dow. E eu espero que isso auxilie você de alguma forma nos seus investimentos, ok? Então, boa continuidade de estudos a todos. Aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!